Olá, rapaziada. Agora a gente vai ver um pouquinho de história da física, né? Sempre entender o que acontece no mundo antes é importante para a gente poder elaborar novas leis. Então, tudo na ciência foi feito dessa forma. Você tinha uma teoria e essa teoria, de uma certa forma, foi questionada por algum motivo ou outro. Certas situações não explicava e, obviamente, foram desenvolvidas novas teorias e é assim que a ciência evolui e funciona. Então vamos falar um pouquinho como era é, é, primeira forma como que as pessoas viram o mundo. Foi Aristóteles. Aristóteles foi um cara inteligentíssimo, né? Em qualquer lugar que você é de humanas, você vê Aristóteles na psicologia, você vê Aristóteles no direito, você vê Aristóteles em tudo quanto é lugar, meu irmão. Aristóteles na biologia, ele foi o pai da biologia. O cara era sinistro. Então, Aristóteles, ele foi o primeiro cara que aí desenvolveu um sistema de mundo. E no sistema de mundo de Aristóteles, como você vê aí no desenho, né? A gente tem a Terra no centro, né? A Terra era o centro do universo, estava ali paradona, né? Não se movia. E você tinha aí os planetinhas, né? E a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter, que eram os planetas da época, que eram conhecidos, girando em torno da Terra. E, obviamente, o Sol também girava em torno da Terra, né? Afinal de contas, você olhava para o céu e você via o Sol se movendo. Ainda não se conhecia a relatividade dos movimentos, como nosso amigo Galileu, Galileuzão da massa aí, depois falou pra gente, né? Então, planetas e o Sol giram em torno da Terra. Esse movimento é circular, porque os gregos acreditavam que o movimento circular era um movimento perfeito. Eles olhavam para o movimento circular e falavam, esse é o movimento Deus, movimento perfeito. Hoje sabe-se que não, né? Kepler descobriu que esse movimento é uma elipse, não é um movimento circular. O céu, ele não é preenchido. O céu não tem vácuo, né? O vácuo para o grego, o grego não acreditava no vazio, no espaço vazio. Então, para o grego, tudo tinha que estar preenchido por alguma coisa. Então, os céus eram preenchidos por uma substância invisível chamada éter. Esse éter não tem nada a ver com éter de farmácia, não. Na verdade, esse éter, para o grego, nem existia na Terra, tá? Esse éter é uma substância especial que preenchia aí todo o espaçamento entre os planetas. Bom, uma outra coisa importante, a Terra era imperfeita, né? Porque cheia de montanhas, vales, etc. Mas a Lua para cima, tudo perfeitão, né? Até Galileu meter lá o telescópio, a sua luneta no céu e ver que também a Lua tinha montanhas, tinha buracos. Ver que, por exemplo, Júpiter tinha manchas, o Sol, Saturno tinha anéis. Então lá em cima de perfeito não tem nada, né? Então realmente, mas essa era a concepção dos gregos, né? A Terra é imperfeita e Lua e os planetas eram perfeitões. O motor primário, né? Existia um motor primário, né? Ou talvez a gente podia dizer que era um deus, né? Que colocou esse sistema todo em movimento e que fazia esse sistema girar, tá? O éter, na verdade, ele era como se fosse tenta imaginar um pudim, né? Um pudim, uma gelatina, né? Você coloca ali, vamos supor que na gelatina, você coloca uns pedacinhos de maçã na gelatina. Então, se você girar a gelatina, os pedacinhos de maçã vão girar juntos. Então, o éter era mais ou menos isso, né? Era essa gelatina e os planetas aí eram os pedacinhos de maçã encrostados aí dentro do éter. E aí o éter girava e obviamente fazia todo mundo se mover também, tá? Mas para ele girar, alguém teve que colocar esse cara para rodar. Esse cara, né? Não foi Silvio Santos que botou o peão da casa própria para rodar. Foi simplesmente o nosso amigo Deus. E aí, como é que Aristóteles explicava aí os movimentos, né? Os tipos de movimento? Existiam dois. O movimento natural e o movimento violento. O movimento natural partia do princípio que os quatro elementos, né? Os gregos acreditavam que tudo no universo era formado, tirando o éter, obviamente, que não tinha na Terra tudo era formado por esses quatro elementos: terra, água, ar e fogo. E cada elemento desse, ele ocupava um lugar no espaço, que eles chamavam de lugar natural. Então, você vê aí no desenho que a terra ocupa o lugar mais baixo, depois vem a água, o ar, que é mais levinho, e o fogo, que é o mais leve de todos, para ocupar aí a parte de cima, certo? E cada um ocupa o seu lugar natural. Então, se você pega, por exemplo, uma pedra,
tá? Uma pedra é basicamente feito de terra, né? Pedrinha. Então a tendência é ela ficar embaixo, ela ficar na terra. Mas se você pegar essa pedra e colocar, por exemplo, aqui em cima, agora essa pedra não está mais no seu lugar natural. Concorda comigo? Porque o lugar natural dela é embaixo, ela é feita de terra, né? E você colocou ela em outro lugar natural, que é o ar. Então a tendência dela é andar em linha reta. Lembra que a Terra é imperfeita, né? Então, para o grego, o movimento reto também era imperfeito. O movimento circular que era perfeito. Então, essa pedrinha vai executar o movimento reto de volta para o lugar natural dela. Ela vai descer, tá? Aí os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, cada um possui seu lugar natural. Quando o corpo é retirado do seu lugar natural, tende a retornar em um movimento retilíneo, certo? Bom, e o movimento violento? O movimento violento é quando você pegava alguma coisa e tacava longe, por exemplo, porque já não era o movimento natural. Você aplicou uma força, esse movimento só vai acontecer porque você fez isso, tá? Então, o Aristóteles, ele tinha, chamava esse movimento de movimento violento, ele usava uma teoria que foi definida, que foi elaborada por Platão. Na verdade, essa teoria se chama antiperístasis. Perístasis. E essa teoria diz o seguinte, olha, você pegou aqui o objeto, né? Vamos supor que você quer uma pedra, tacou essa pedra longe, tá? O que essa pedra vai fazer? Ela vai empurrar as partículas de ar que estão aqui na frente, tá? Fornecer aí uma certa energia, né? Não se falava em energia nessa época, mas a gente pode entender dessa forma. E essas moléculas iam empurrando as outras, iam transferindo esse movimento para as outras partículas que estavam aqui adjacentes à pedra, tá? E quando chegava aqui atrás, essas próprias moléculas do ar que estão aqui atrás é que faziam com que a pedra continuasse se movendo. Repara que é uma coisa meio esquisita, né? Um movimento meio complexo, né? Pedra lançada para frente, aí ela transfere parte do seu movimento para essas moléculas que estão aqui na frente dela. Essas moléculas vão transferindo movimento aqui para as outras moléculas que estão em torno, até esse movimento chegar aqui nessas moléculas que vão empurrar a própria pedra. Então aqui a gente tinha uma coisa estranha, né? O meio, ele funcionava tanto para frear, né? Para prejudicar o movimento da pedra, né? Quanto mais denso for o meio, mais difícil é para andar, né? Você tenta andar dentro de uma piscina, você sabe que é mais difícil, que a água é mais densa que o ar. Mas o próprio meio, ele era responsável pelo movimento. Ou seja, ao mesmo tempo que o meio freia, ele empurra a pedra para frente. Então, apesar dessa teoria, na verdade, ser complexa, ela durante muitos anos foi aceita. Claro que houveram críticas. Na Idade Média, por exemplo, teve cientistas aí de anos lá do Oriente Médio fizeram críticas a esse movimento porque achavam que era muito complexo, né? Depois teve a teoria do ímpeto, que a gente vai ver, enfim. Mas só que ninguém tinha uma explicação melhor, né? Então essa teoria de Aristóteles perdurou aí durante muito, muito tempo e foi uma das razões que demorou tanto para se chegar na lei da inércia, tá? Então é isso. Então fechamos aqui a nossa breve resuminho aqui de um pouquinho de história da física. Então espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.